Filipenses capítulo 1. Os irmãos sabem que nós estamos caminhando pela carta de Filipenses. Semana passada nós conversamos um pouco sobre questões introdutórias e parte também desse conteúdo tão impressionante. E hoje nós vamos caminhar com a graça de Deus, do capítulo 1, versículo 12, até o versículo 18. São poucos versículos, mas com certeza temos muito conteúdo aqui e Deus tem muito a nos falar. E se esse sermão pode ter um título, talvez seria De Limões, uma Limonada. E aí, conforme a gente for caminhando aqui, os irmãos irão aprender. De limões a limonada, porque nós vamos aprender nessa pequena passagem que as dificuldades de Paulo, os problemas de Paulo trouxeram bênçãos para as pessoas de fora, mas também bênçãos para as pessoas de dentro da igreja. Acompanhe a leitura, por favor. Versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha e fale aos nossos corações. Que a Tua palavra inunde a nossa mente e encha o nosso coração com as informações que o Senhor quer que nós tenhamos. Que saiamos daqui transformados, sabendo que queremos cumprir a Tua vontade. Nos capacite, ó Deus. Nos capacite a cumprir o Teu querer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada eu passei algumas questões introdutórias, informações introdutórias referentes à carta aos Filipenses. E nós aprendemos que um dos propósitos pelos quais Paulo foi movido e motivado a escrever a carta aos Filipenses foi prestar um relatório da sua própria situação. E como nós vimos, e aqui ele vai relatar novamente, a situação de Paulo era de um homem preso. Ele estava preso em Roma. Ele não estava livre para pregar o Evangelho. Qualquer pessoa que visse a situação de Paulo diria: nossa, mas isso é lamentável. Um homem de Deus preso, um homem de Deus encarcerado. Qualquer pessoa que olhasse para essa situação poderia dizer isso. Mas sabe de uma coisa? Paulo tem um olhar otimista. E esse otimismo era uma característica de Paulo. Por isso que ele vai transformar, pela graça e pela misericórdia de Deus, essas lutas que ele está enfrentando, essas tribulações, essas tormentas, em oportunidade para gerar glória ao nome de Deus. É por isso que eu digo que se tivesse um tema ou um título, esse sermão seria De Limões, uma Limonada. Porque ele sabia exatamente como transformar essas situações. Alguém poderia olhar então para Paulo preso e dizer: nossa, mas isso é uma pena. Onde já se viu um servo do Senhor tão inteligente, tão capaz, tão preparado, preso? Ele deveria estar viajando. Ele deveria estar anunciando o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Que desperdício. Uma pena, o Evangelho está preso com Paulo. Mas como eu comentei, Paulo não via dessa forma. Ele pensava da seguinte maneira: como que eu posso transformar essa situação em uma situação de bênção?
Como nesse vaso onde eu estou plantado, quais são as oportunidades que eu posso enxergar para adentrar com o Evangelho e anunciar o Evangelho e comunicar a mensagem da cruz que transforma pessoas e assim glorificar o nome de Cristo. E é isso que ele começa a fazer. E a partir do versículo 12, nós lemos que o que aconteceu com ele serviu para o progresso do Evangelho. Ora, o que é isto, o que aconteceu com ele? É justamente a prisão. A prisão, os açoites, a falta de liberdade, as viagens como preso de lá e para cá e de lá outra vez, indo e vindo. Mesmo sem liberdade, ele diz que essa situação de perseguição e prisão serviu para o progresso do Evangelho. E essa palavra progresso é bastante interessante porque carrega a ideia de um avanço com obstáculos, um avanço com bloqueios, um avanço com problemas, um avanço com dificuldades. Não foi fácil, foi difícil, mas mesmo assim o Evangelho avançou. Mesmo com degraus, mesmo com barreiras, muros e muralhas, avançou. A impressão que nos dá é que Satanás colocava pedras na frente do caminho de Paulo. Verdadeiras muralhas, muros intransponíveis. Mas Paulo, esperto do jeito que era, e cheio do Espírito, ele transformava essas pedras e esses muros em degraus. Degraus que ele subia, degraus que ele transponia, subia. E lá de cima ele conseguia então entregar a mensagem e alcançar novos convertidos. Degraus onde ele subia e lá de cima ele edificava os crentes das igrejas. E a partir do versículo 13 então ele começa a falar da sua prisão. E aí vai dizer que tornou-se evidente que ele estava na prisão por causa de Cristo. Como assim ficou evidente que ele estava na prisão? Para muitas pessoas ficou evidente essa situação. Porque como um presidiário, Paulo teve contato com juízes, autoridades, soldados, guardas, advogados, carcereiros, muitos e muitos funcionários públicos. E todas as vezes que alguém se aproximava desse presidiário, desse preso, e lhe perguntava: Paulo, qual foi o seu crime? Ele respondia: o meu crime foi ter pregado Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou pelos nossos pecados. Mas essa condenação eu nunca ouvi falar. Que coisa esquisita. Paulo, me explica melhor. Era tudo que Paulo queria ouvir. Me fala mais a respeito do motivo que te levou a ser preso. Eu vou falar. Pode deixar, senta aí que eu vou te contar uma história. Isso gerava oportunidade de evangelismo e Paulo era muito sagaz em tudo isso. Ele era muito esperto. E por isso que eu estou insistindo nisso, que as dificuldades de Paulo trouxeram bênçãos para as pessoas de fora. Que bênçãos são essas? Em primeiro lugar, trouxe testemunho para a guarda do palácio. É o que diz o versículo que nós lemos. Quando nós observamos Atos 28, a partir do versículo 16, lá diz o seguinte: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. E o versículo 30 diz: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Nós comentamos semana passada que Paulo estava preso em Roma em uma prisão domiciliar. Ele alugou uma casa e lá ele ficou preso. E sempre tinha um guarda ao seu lado. Sempre tinha um guarda ao seu lado. E havia uma rotatividade de guardas. E por 2 anos ele teve a liberdade de receber pessoas. E ali na sua casa ele cultuava, ali na sua casa ele evangelizava, ali ele adorava, ele anunciava as boas novas. E em todas as atividades dentro da sua casa, sempre havia um guarda presente. E como eu comentei,
Sempre que havia um soldado novo, era uma pessoa nova a ser evangelizada. Mas uma informação que vale a pena ressaltar é que não era qualquer guarda, não era qualquer soldado, mas era a guarda do palácio, ou seja, era a guarda pretoriana. Nada mais era que os soldados de elite, eram os guardas do imperador, eram os guardas do próprio César. Era gente importante, gente muito importante que ficava ali escoltando o apóstolo Paulo. Se ele estivesse em um calabouço qualquer, se ele estivesse numa prisão qualquer, não seria a guarda pretoriana, seria um outro guarda comum. E como havia essa rotatividade, toda vez que chegava um pretoriano, ele perguntava: por que, Paulo, você foi preso? Eu vou te contar. E assim ele gerava as oportunidades de evangelização. Nesse sentido, Paulo, ele era oportunista. Ele procurava as brechas, ele procurava as oportunidades. Deixe-me contar 3 casos de pessoas que gostam de procurar oportunidades para gerar glória ao nome de Deus. O primeiro é o meu pai. Meu pai, ele é um evangelista de mão cheia. Ele trabalha como missionário no sul de Minas. Se você perguntar na minha família pelo José, ninguém conhece. Mas se perguntar pelo Major, todo mundo sabe quem é, não é? E então, o Major, certa vez, entrou numa loja e ele viu esses funcionários usando um colete da loja. E atrás do colete, no funcionário, estava escrito: posso te ajudar? Meu pai não perdeu a oportunidade, chegou até o funcionário e falou assim: olha, eu vi o seu colete, o que está escrito, deixa eu te fazer uma pergunta. O funcionário: claro, pois não, em que eu posso te ajudar? Então, meu amigo, como que eu faço para ir para o céu? O funcionário ficou meio perdido. Como assim? A gente não vende passagem para o céu aqui, né? E a partir daí, meu pai começou a evangelizar o rapaz. Uma segunda história que me vem à mente é do Dr. João, um famoso veterinário lá para as bandas de Atibaia. Ele trabalhou por muitos anos como veterinário e quando aposentou, ele gosta de viajar, tem viajado o mundo. E em uma de suas viagens, dentro de um avião, estava sentado ele, a esposa de um lado e uma mulher do seu outro lado na janela do avião. E no momento de pousar o avião, ele percebeu que essa mulher estava totalmente tensa, com medo, né, do momento do pouso. E ele virou para ela e perguntou: mas tudo bem com você? Estou percebendo que você está nervosa. E aí, conversando, ela disse: é que eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo que no momento que o avião pousar, ele não pare na pista e ele acerte o prédio lá do outro lado. E naquele momento o Dr. João falou o seguinte: olha, eu não tenho medo de morrer. Por mim, se o avião atravessar a pista, não parar e explodir do outro lado, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e venceu a morte. E a partir de um medo de avião, o Dr. João evangelizou uma mulher. Terceiro caso, professor nosso, seminário onde eu estudei, onde a Jéssica estudou há muitos anos atrás, em Atibaia. O nosso professor tinha um cachorro bem grande. E o gari que estava recolhendo o lixo da frente da casa dele foi mordido por esse cachorro. O meu professor acudiu o rapaz, se comprometeu a levar todos os medicamentos e foi o que ele fez. Olha, onde você mora? Tal lugar. Tá bom, eu vou te levar o medicamento. Quando o meu professor chegou na casa, ele notou que era um barraco. O rapaz, ele era muito humilde. Então, nessa primeira visita, ele levou o medicamento. Na segunda visita, levou uma cesta básica. Mas junto com essas visitas, esse meu professor também levou o Evangelho de Jesus Cristo. Oportunidades. Irmãos, quando Paulo chegou naquela prisão, o Evangelho chegou na prisão. Quando meu pai chegou na loja, o Evangelho chegou naquela loja. Quando o doutor João embarcou no avião, o Evangelho embarcou no avião. E quando o meu professor entrou naquele barraco, o Evangelho também entrou naquele barraco. Queridos, nós somos portadores do Evangelho de Cristo.
Nós somos os portadores das boas novas que transformam pecadores em santos. E onde você estiver, o Evangelho precisa estar com você. Você precisa brilhar a luz de Cristo aonde você estiver. Você faz um tratamento médico todas as semanas, toda semana, todo mês, então isso significa que o Evangelho chegou nessa mesma clínica. Você trabalha no comércio, você trabalha em uma loja, então significa que o Evangelho chegou nessa loja. Você trabalha em uma fábrica, então significa que o Evangelho chegou através de você nessa fábrica. Você é o único crente da sua família, então significa que o Evangelho de Deus chegou na sua família através de você. Irmãos, nós somos responsáveis por anunciar a única mensagem que transforma as vidas das pessoas, o Evangelho de Cristo. Nós precisamos florir, não importa em qual vaso nós estamos plantados. E muito mais do que o Evangelho que nós precisamos anunciar, não importando a situação, não importando o ambiente, Deus também quer transformar os nossos corações. Irmãos, Paulo estava preso. Esse era o problema da vida dele. Assim como nós enfrentamos as nossas tempestades, assim como nós enfrentamos os nossos problemas, os nossos conflitos, tristezas e lágrimas. Mas querem saber de uma coisa? Muito mais do que a nossa libertação, muito mais do que Deus nos livrar das tormentas e dificuldades, assim como o apóstolo Paulo estava preso, Deus estava muito mais interessado a que Paulo fosse transformado à imagem de Cristo do que simplesmente a sua libertação. E da mesma forma, quando o irmão enfrenta as dificuldades, quando o irmão está em prisão, muito mais do que a sua libertação, Deus está interessado a que você tenha o caráter cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. É o que nós aprendemos em Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer nos transformar à imagem do seu Filho. Deus quer que eu, Felipe, seja mais parecido com Cristo, que você seja mais parecido com Cristo, nem que ele tenha que usar as prisões, as lágrimas e as tristezas. Esse é o objetivo do nosso Deus. O resultado na vida de Paulo, com toda essa situação que ele está vivendo, nós podemos ver um desses efeitos no capítulo 4, versículo 22, que diz: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quem são esses que estão no palácio de César? Os guardas de César. Os guardas que estavam ao lado do apóstolo Paulo. Esses guardas, os guardas de César, agora fazem parte não só do corpo de soldados do Império Romano, mas principalmente agora fazem parte do corpo de Cristo. Esse é o resultado. Uma tribulação, uma prisão que, humanamente falando, parece um desperdício, uma pena, mas resultou em salvação de almas. E é isso que as nossas tribulações e os nossos problemas devem gerar. Em segundo lugar, as tribulações que se transformaram em bênçãos, também se transformaram em bênçãos para os de dentro da igreja. Não só a salvação para os de fora, mas salvação para os de dentro também. Bênçãos para os de dentro também. Quais são essas bênçãos? Essa tribulação trouxe motivação, determinação e destemor. É o que nós lemos no versículo 14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Eu simplesmente copiei as palavras que aparecem aqui no versículo. Paulo estava preso.
Paulo não tinha liberdade. Paulo podia apenas escrever as suas cartas, mas ele não podia mais fazer as suas viagens. Era uma situação ruim, mas mesmo nessa prisão, ele permanecia com fé. Ele permanecia animado. E os irmãos viam essa determinação, viam esse entusiasmo. E uma vez que eles observavam o ânimo, uma vez que eles observavam a esperança, Paulo se transformou em um exemplo de perseverança, frutos mesmo na prisão. E o que começou a acontecer foi, os irmãos olhavam e diziam, não, peraí, se Paulo preso, se Paulo encarcerado, se Paulo nessa situação, ele consegue ser bênção, ele consegue ser luz, se nessa situação ele consegue anunciar a palavra de Deus, o que dizer de mim? Que estou livre, estou numa situação melhor do que Paulo. E o resultado disso, diz a palavra, que eles passaram a anunciar a palavra com maior determinação e destemor. Eles foram contagiados, contaminados pelo bom exemplo de Paulo. E quando o texto bíblico usa a palavra determinação, a ideia aqui é de mais abundantemente, excessivamente. Isso é, eles já falavam do Evangelho, eles já comunicavam as boas novas, mas agora, depois que eles viram o exemplo de Paulo, sabe o que eles começaram a fazer? Anunciar ainda mais, glorificar ainda mais, motivados pelo exemplo desse homem. E quando o texto diz destemor, de fato envolve coragem. Antes eles anunciavam, mas agora eles estão anunciando mais e com mais coragem, com mais destemor. Se antes eles não tinham tanto medo, agora eles não têm medo nenhum. Porque se Paulo preso faz o que faz, então eu consigo também. Se Paulo consegue, eu também consigo. Igreja, daqui também salta uma lição prática para nós. A forma que nós lidamos com as nossas batalhas, a forma que nós lidamos com as nossas lutas, a forma que nós lidamos com os nossos problemas, podem ser exemplos. Na verdade, são exemplos. Mas a grande questão é que a forma que nós lidamos com os nossos problemas podem ser bons exemplos ou exemplos ruins. Bons exemplos ou exemplos ruins. A forma que nós reagimos a determinadas situações, nós podemos influenciar a todos os que estão à nossa volta com coragem ou com covardia. A forma que nós reagimos, nós podemos influenciar a que pessoas reajam com calma ou com ansiedade. A forma que nós reagimos e lidamos com os problemas, nós podemos contagiar a fé ou a desesperança. Nós podemos contagiar com algo bom ou algo ruim os nossos filhos, o nosso cônjuge, amigos, familiares. Como nós reagimos diante dos problemas? E uma pergunta que salta aqui é: como você tem ensinado através do seu exemplo? O que você tem ensinado através das suas reações? O que você tem ensinado através do seu exemplo durante as tempestades e os problemas? Não desperdice a grande oportunidade que Deus te dá. Mesmo nas prisões, mesmo nos conflitos, não desperdice a oportunidade de ser um exemplo. Estão te observando, estão olhando para você, e pessoas podem aprender com as suas reações. Estando na tormenta, estando nos problemas, não perca a oportunidade de exercitar a sua maturidade e a sua perseverança. Deus não te colocou nessa situação à toa. Aproveite essa situação para frutificar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Um detalhe que aparece no texto, e isso é verdade, observem no versículo que eu li, que não foram todos que souberam utilizar desse momento para discernir a situação e transformar a tribulação em bênçãos. Diz apenas que a maioria conseguiu. Isso significa que existe uma parcela do povo de Deus que não consegue reagir da forma correta. Existe uma parcela do povo de Deus que ainda responde de forma errada aos conflitos, de forma explosiva, de forma ansiosa. E talvez tenha alguém aqui que se encaixe nessa situação e diga: Felipe, eu não consigo. Diante da tribulação, diante da tristeza, eu me desespero, meu exemplo é ruim, meu exemplo é de ansiedade, é de preocupação, e eu tenho percebido que os que estão à minha volta são contagiados com esse meu mau comportamento. Afinal de contas, são anos e anos reagindo da forma errada e eu não consigo reagir da forma correta. Se essa, por um acaso, é a sua situação, você precisa de duas coisas: uma decisão em sua vida, tomar uma decisão e orar ao Senhor. A decisão de dizer: Senhor, eu vou mudar, eu quero mudar. Eu tomo a decisão de obedecer a Tua palavra e descansar no Senhor. Eu tomo a decisão, ó Deus, pela força que vem do Espírito Santo, pela graça que me capacita, não pela força que habita em mim, porque em mim não há nada de bom, mas pela ação do Espírito Santo. Eu quero ser movido pelo Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor, eu quero frutificar mesmo na prisão, eu quero frutificar mesmo nessa tormenta, ó Pai. E a segunda decisão é orar com o coração quebrantado, pedindo o auxílio e o socorro do Senhor, para que a sua vida seja mudada. Salmo 51, versículo 17, diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se o irmão reconhecer o pecado, se o irmão se der conta de que está se comportando da forma inadequada, com falta de maturidade, reconheça o seu pecado, confesse ao Senhor, abra o seu coração, Ele vai te perdoar. Em terceiro lugar, toda essa confusão, prisão que Paulo estava vivendo, também fez surgir um alerta para a igreja. E aí, lá no versículo 15 e 17, nós vemos que alerta é esse. Ele vai dizer que algumas pessoas pregaram o Evangelho e pregavam o Evangelho pelas motivações corretas. Motivações que de fato agradavam ao Senhor Deus. Mas também há pessoas que pregam e exercem o ministério pelas motivações erradas. Versículo 15 vai dizer que há pessoas que pregam a Cristo por inveja e rivalidade. E no 17 vai dizer que há pessoas que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade e, pior de tudo, para causar sofrimento enquanto Paulo estava preso. Gente, Paulo está falando de gente crente. Paulo está falando de crentes que estavam em Roma. Gente crente, filhas do Senhor, sim, mas que estavam exercendo o seu ministério movidos pela inveja, pela rivalidade, pela ambição, pela falta de sinceridade e para causar sofrimento em Paulo. O que estava acontecendo aqui foi o seguinte: a história da igreja em Roma é uma história mais antiga. A igreja em Roma começou lá em Atos 2, na história de Pentecostes. Pessoas se converteram em Jerusalém, foram para Roma, fundaram uma igreja. E por todos esses anos, por todas essas décadas de igreja, pregadores se levantaram, pastores foram estabelecidos, presbíteros foram estabelecidos. E essas pessoas ensinavam, essas pessoas doutrinavam, conduziam a igreja de forma normal. Com o passar do tempo,
esses ministros de Roma ganharam preeminência, importância, relevância, fama, mas de repente chega um prisioneiro, o apóstolo Paulo, e aí chega em Roma Paulo, com a sua relevância, a sua história, a sua fama, a sua doutrina, o seu poder, e logo toda a cidade fica sabendo que Paulo chegou. E aí, com o passar do tempo, aquele prestígio tão grande que os antigos pregadores e pastores tinham, esse prestígio foi diminuindo. Agora, os nomes não eram mais os nomes dos antigos pregadores que eram citados, mas era do novo pregador que estava na cidade. Com o tempo, a posição e a relevância desses antigos pastores foram diminuindo, e isso resultou em inveja. Eles ficaram com inveja da posição de Paulo. E logo, a inveja começou a se transformar num combustível que movia a obra deles. Eles não pregavam mais, não ministravam mais para a glória de Deus. Agora havia uma competição. Uma competição. Que história triste. Quem via de fora, quem observava na igreja de Roma, via os pregadores pregando, pessoas ensinando, os ministérios funcionando. Quem olhava de fora dizia: está tudo normal. Tinha aspecto de piedade, tinha aspecto de espiritualidade, mas a motivação estava errada. A motivação não era pura. A motivação estava contaminada por inveja. A motivação estava mesclada, misturada por sentimentos errados. Irmãos, por que nós fazemos o que fazemos na nossa igreja? Por que nós fazemos o que fazemos? O que nos motiva a exercer a atividade que nós exercemos aqui dentro? Por que você ocupa a posição que ocupa nesta igreja? Por que você faz o comentário que faz da forma que faz? O que te motiva? Por que você trabalha nesse ministério, no outro ministério e o outro ministério? O que te motiva a fazer isso? É a glória de Deus ou é inveja? Eu estou citando inveja porque o texto fala de inveja. Poderia ser outra má motivação, mas estou batendo na inveja porque o texto fala de inveja. O que te motiva? A glória de Deus? A ajuda que você presta é por inveja ou é para a glória de Deus? Quando você comenta o que comenta, é por inveja ou é para a glória de Deus? Quando você prega, quando eu, Felipe, prego, e isso serve para mim também, eu prego por inveja ou eu prego para a glória de Deus? Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Imagine só, a inveja apodrece os ossos. A inveja não contamina apenas a sua mente, a inveja não contamina apenas o seu espírito e o seu coração, mas a inveja é capaz de atingir o seu próprio corpo. Tamanha a gravidade da situação. Ah, Felipe, agora eu entendi porque o irmão fulano faz... Não tem nada de irmão fulano aqui. Você precisa olhar para o seu coração. Você precisa fazer uma autoanálise. Eu preciso olhar o meu coração. Essa mensagem é para mim. É para eu me analisar. Essa mensagem do Senhor é para você se analisar. Olhar no espelho com sinceridade e avaliar e se julgar. É essa a motivação. E agora, mais uma vez, se nós descobrirmos que há motivações incorretas, nós precisamos nos humilhar e confessar isso ao nosso Senhor, porque a glória dele precisa ser manifestada. E diante de toda essa situação, Paulo poderia se ofender, Paulo poderia ficar desanimado, Paulo poderia ficar chateado, porque tinha um monte de gente querendo o mal dele, gente crente querendo o mal do apóstolo Paulo. Mas sabe o que ele faz? Sabe qual que é a reação do apóstolo Paulo? Versículo 18. Mas o que importa? Não estou nem aí.
Não me importo com isso. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Isso é o que importa. O que importa não é o que eu acho, ou o que as pessoas acham de mim. O que importa é a glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo era muito bem resolvido. Ele era um cara muito bem resolvido, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha essa clareza na sua mente. E quando nós somos bem resolvidos, quando nós sabemos que a nossa vida é para a glória do Senhor e não para a nossa própria glória, quando nós somos ofendidos, perseguidos ou desagradados, o que importa? O que importa é que a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que importa? Isso é maturidade. E é a esse ponto que nós precisamos chegar. Nessa caminhada, crescendo e amadurecendo. O que importa? O importante é que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Irmãos, os sofrimentos de Paulo se transformaram em bênçãos. E o nosso sofrimento também deve resultar em bênçãos. Bênçãos para os de fora. Anunciação do Evangelho de Deus, bênçãos para o de dentro, motivação e destemor. Mas também o exemplo de Paulo serviu como um alerta, porque nem todos servem com a motivação correta e por isso nós precisamos avaliar os nossos corações. Que Deus nos abençoe.